Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Admara Martins. Eu estou lendo a Bíblia, vou pedir para você ficar aqui comigo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like e o seu comentário. Que Deus abençoe. Lucas 13. O arrependimento é necessário. Naquele momento, estavam presentes algumas pessoas que lhe falaram dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que eles ofereciam. Jesus lhes respondeu: Pensais que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores que todos os outros? E eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Ou pensais que aqueles 18 sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. A parábola da figueira estéril. E ele passou a contar essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, mas quando foi procurar fruto nela, não achou. Disse então ao viticultor: Há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corta. Por que ela ainda ocupa a terra inutilmente? E ele lhe respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que eu cave ao redor dela e a adube. E se no futuro der fruto, muito bem, mas se não, tu a cortarás. Jesus cura uma mulher no sábado. Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado, e estava ali uma mulher que tinha um espírito que lhe causava uma enfermidade, já por 18 anos. Ela andava encurvada e não conseguia endireitar-se de modo algum. Vendo a Jesus, a chamou e lhe disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela se endireitou na mesma hora e passou a glorificar a Deus. Então o chefe da sinagoga, indignado, porque Jesus havia curado no sábado, tomado a palavra, disse à multidão: Há 6 dias em que se deve trabalhar, então vinde nesses dias para serdes curados, e não no dia de sábado. O Senhor, porém, lhe respondeu: Hipócritas, no sábado, cada um de vós não desprende da estrebaria o seu boi ou jumento para levá-lo para beber? E esta filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não devia ser solta desta prisão no dia de sábado? E dizendo ele essas coisas, todos os seus adversários ficavam envergonhados e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que ele fazia. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Então ele disse: Aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É comparável a um grão de mostarda que um homem pegou e semeou na sua horta. Ele cresceu e transformou-se em árvore, e as aves do céu se aninharam em seus ramos. E disse outra vez: Aqui compararei o reino de Deus. Ele é comparável ao fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha, até tudo ficar fermentado. A porta estreita. Jesus percorria as cidades e os povoados, ensinando e caminhando para Jerusalém. E uma pessoa lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele lhe respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa houver se levantado e fechado a porta, e de fora começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, e eles vos responder: Não sei de onde sois, então começareis a dizer: Comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinastes nas nossas ruas. Ele vos responderá: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vos lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e se sentarão à mesa no reino de Deus. Pois há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. O lamento sobre Jerusalém. Naquela mesma hora, chegaram alguns fariseus que lhe disseram: Vai embora daqui, porque Herodes quer te matar. E Jesus lhes respondeu: Ide e dizei àquela raposa:
Eu expulso demônios e faço curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia terei terminado. Contudo, é necessário caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos como a galinha junta seus filhotes debaixo das asas, e não quisestes. A vossa casa ficará abandonada, e eu vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que havereis de dizer: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Lucas 14. A cura de um doente no sábado. Certo sábado, Jesus entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para comer, e eles o observavam. Achava-se ali diante dele um homem que sofria de hidropisia. Tomando a palavra, Jesus perguntou aos doutores da lei e aos fariseus: É correto curar no sábado ou não? Mas eles ficaram calados. Jesus, então, tocando no homem, curou-o e o mandou para casa. E perguntou-lhes: Qual de vós, se tiver um filho ou um boi que venha cair no poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? E não conseguiram responder-lhe. A parábola sobre os primeiros lugares. Ao observar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, contou-lhes esta parábola. Quando fores convidado por alguém para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar, para que não aconteça de haver outro convidado mais digno do que tu. E quem convidou a ti, e a ele venha e te diga: dá o lugar a este. Então, envergonhado, tenhas de ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai e ocupa o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, ocupa um lugar mais elevado. Então serás honrado diante de todos os que estiverem contigo à mesa. Pois todo o que a si mesmo exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E disse também: ao que o vai convidado, quando deres o jantar ou uma ceia, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não aconteça que eles também te convidem e recebas isso como retribuição. Mas, quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado, pois eles não têm com que te retribuir. A tua retribuição será na ressurreição dos justos. A parábola do grande banquete. Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse: Certo homem ofereceu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos eles começaram a dar desculpas. E disse-lhe o primeiro: Eu comprei um terreno e preciso ir vê-lo. Peço-te que me dispenses. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou testá-las. Peço-te que me dispenses. E ainda outro disse: Casei-me e, portanto, não posso ir. O servo voltou e contou tudo a seu senhor. Então, indignado, o dono da casa disse ao servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Mais tarde disse o servo: Senhor, foi feito como ordenastes, e ainda restam lugares. E o senhor respondeu ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. Parábolas acerca da renúncia. Uma grande multidão o acompanhava, e ele, voltando-se na direção dela, disse: Se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, querendo destruir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dela, dizendo: Este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Ou qual é o rei que, antes de entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se tem com 10.000 pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20.000? Mas, pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor?
Não serve nem para a terra, nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus, aleluia. Oh, maravilhoso Pai eterno, muito obrigada por eu estar aqui, muito obrigada por essas pessoas que estão acompanhando, Senhor, e nos dar-nos sabedoria e discernimento para que nós possamos alcançar um coração misericordioso, Senhor. Usa-nos de uma forma que nós tenhamos a oportunidade de demonstrar o grande amor de Jesus para as outras pessoas. Que Deus abençoe.